Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre a engenharia clínica atuando em sistemas de saúde como o SAMU, que é um sistema de emergência, né? Nesses casos, os pacientes são transportados de qualquer local para um estabelecimento assistencial de saúde onde ele possa receber o suporte adequado ao caso dele. Então, lembrando que a gente tem todo o universo, a gente tem vários tipos de ambulância terrestre, temos o transporte aéreo e temos também o fluvial. Afinal de contas, se você pegar estados da região norte, da região amazônica, Belém, por exemplo, ou mesmo Guiana Francesa, Inglesa, Roraima, essa região, o transporte fluvial ele manda, ele é mais importante. Então, embora seja muito incomum, né, a gente ter profissionais como a gente dedicados exclusivamente a isso, né, de maneira geral aqui no Brasil, por exemplo, isso acontece e é um espaço para a gente trabalhar. Então o Giuseppe, que é do SAMU, do estado do Maranhão, mandou uma dúvida para a gente que eu vou ler aqui para vocês, para poder explicar. Ele mandou duas perguntas e eu falei para ele, olha, vai ter um evento do MT Ignite, que é uma série de webinários que a Organização Pan-Americana da Saúde recomenda, produz, e nesse webinário foi tratado do transporte de paciente. Foi muito interessante porque, do nosso ponto de vista, foi mostrar os cuidados, né, com o cilindro, os cuidados com a ambulância, e a gente teve também uma aula de uma equipe da Costa Rica especializada em transporte de paciente, de todo tipo, vamos dizer assim. Então, bora rodar a vinheta para a gente responder para o Giuseppe. Então eu vou ler aqui o que o Giuseppe mandou para nós. Bom dia, engenheiro Lúcio Flávio, sou Giuseppe, trabalho no SAMU e assisti vários vídeos do canal com a intenção de responder a pergunta: qual a quantidade mínima residual de oxigênio para trocar o cilindro? Ou seja, devo trocar o cilindro com que valor de pressão? A grande dificuldade é que no portátil, a gente quando usa 10 litros por minuto e temos um paciente vítima de trauma na via pública, quando chega a 50 PSI, eu entendi que eles trocam, ou que é recomendado que eles trocam. Agora, quando ele tiver com catéter de O2, por exemplo, o mesmo cilindro teria mais utilidade, então ele dá a entender aqui que com 50 PSI ele troca o cilindro. Então, rapidamente aqui, nós precisamos saber calcular qual o volume de gás que tem dentro do cilindro. A gente fez um vídeo aqui, simples, multiplica o volume dele em litros pela pressão que está marcando no manômetro. A gente está vendo aqui a introdução no Brasil da válvula CGA 870, que é esse tipo aqui, acaba complicando, porque você tem dois tipos de válvula, dois tipos de acessório, duplica tudo, né? Isso está chegando no Brasil e muitos manômetros vêm com a pressão marcando em PSI. Então tem uma relação de 14,7, uma atmosfera, um bar, um KGF, aproximadamente 14,7 PSI. E como o cilindro vem com 150, quando chega com 50, se ele troca, ele está deixando ali 1/3 do cilindro cheio e ele tem algumas dúvidas. Então, vou comentar aqui esse caso dessa dúvida. Um cilindro desses de alumínio, ele em geral tem 7,2 litros de volume interno. Quando você multiplica por 150 atmosferas, por exemplo, você vai obter ali mais ou menos 1.100 litros, 1.080 litros. Então, e aí, Giuseppe, depende do tipo de válvula que você está usando. Se você está usando esse tipo de válvula aqui, que é compatível com a CGA 540 de rosca, né? Aqui no Brasil é NBR, eu vou escrever aqui, porque eu não lembrei aqui. Esse tipo de válvula, CGA 540, com um manômetro, ela vai reduzir a pressão até 3,5 atmosfera, 3,5 KGF, o que dá igual 50 PSI. Simplesmente o fluxo para, porque essa reguladora que tem aqui, essa aqui, né, são semelhantes, elas estão calibradas para 50 PSI. Então, chegando em 50 PSI, automaticamente para de sair gás. Então, você vai ficar ali com quanto de gás? Você vai ficar com 50 PSI, que é 3,5, né, atmosferas, vezes 7,2 litros. Então, tem um residual. Então, esse tipo de válvula vai te limitar a 3,5 para qualquer cilindro, se seja de 50 litros de volume interno, 42 litros, enfim, você vai perceber que você vai ter um residual se você utilizar esse tipo de válvula. Agora, se você usar esse tipo de válvula, você pode
usar mais o gás, né? Então você chegou em 2,5, em 3,5, parou de sair, você põe a saída para 2,5, então chegar a 2,5 vai sair. Vai parar de sair quando? Quando a pressão chegar em 1 atmosfera dentro do cilindro, que aí iguala com a pressão de fora e para de sair o gás, tá? Então eu vou falar mais coisas aqui sobre as suas perguntas e a gente vai ter um entendimento melhor. Aí ele coloca aqui, outra situação são os 2 cilindros na ambulância, que são fixos, interligados no sistema. Então, dessa forma, podemos utilizar até 10 ou menos para a troca, porque temos o de reserva cheio no sistema. Estamos certos no raciocínio? Gostaria de possível uma resposta. Então, assim, ó, José, quando você tem 2 cilindros, é como no hospital. O hospital tem um suprimento primário, tem um suprimento secundário e a reserva de emergência. Então, quando o suprimento primário acaba, automaticamente deve entrar o secundário. Porém, você deve ter um alarme para avisar que essa situação ocorreu. Então, na ambulância não existe esse tipo de determinação. Você que assistiu o evento do MT Ignite, né? Você viu lá que existe uma série de normas, né, de como se deve construir um sistema na ambulância. Inclusive teve uma pergunta ali nesse contexto. O que acontece é que isso não está nas normas, nos padrões que a gente leu, não está bem definido, não está claro isso. Mas do meu ponto de vista, quando você tem 2 ou mais cilindros, eles deveriam entrar automaticamente para não dar o trabalho para o operador, mas deveriam avisar. E isso se faz com um alarme. Então, por exemplo, se eu tenho 2 cilindros, né, eu vou ter que ter 2 válvulas reguladoras. Então, vamos supor que o primeiro cilindro, a pressão de saída é 3,5. Quando a pressão cai, chegou em 3,5, vai parar de sair o gás do cilindro e a pressão vai continuar saindo. O outro eu deixo regulado para 3,4, por exemplo. Quando a pressão cair em 3,4, automaticamente vai sair o gás do cilindro e vai automaticamente alimentar. Não sei se está claro a questão. Então, tem que ver a sua ambulância, o que acontece. Se você tem 2 cilindros, você deixa o primeiro fechado, o primeiro aberto e o segundo fechado, quando chegar em 3,5, vai parar de sair vai parar de sair gás do cilindro. E aí você vai, se não tiver alarme, você vai ter que perceber, visualmente ler ou perceber que parou de sair o oxigênio. E aí sim você vai abrir o segundo cilindro, vai reduzir a pressão e vai alimentar o paciente. Então, assim, a gente tem muito a desenvolver em termos de leis, normas, e o pessoal da engenharia clínica precisa descobrir o papel, né? Esse papel de como atuar nesse requisito. E aí é que eu passei para ele o link, vou deixar na descrição. Esse aqui não vou deixar porque precisa da senha. Quando eu conseguir a senha, eu passo para vocês, para quem quiser assistir. Foi muito interessante. E aí eu respondi para ele essa questão de calcular, e ele voltou depois. Falou, Lúcio, desculpe por insistir no assunto, mas por quem dá dúvidas, li alguns materiais na internet, vou deixar aqui para vocês também lerem, né, conhecerem, e encontrou as seguintes frases: cilindros de oxigênio nunca devem ser esvaziados completamente. A eliminação de uma pressão positiva dentro do cilindro pode permitir que contaminantes entrem. E aí ele discorre sobre isso, né? E outra frase que ele viu aqui: um cilindro nunca deve ser esvaziado a uma pressão inferior de 172 kPa, que é, sim, Giuseppe, aproximadamente 25 PSI. Pessoal, tem conversor de unidade, você vai na internet, conversor de unidade, você acha fácil isso, essa conversão de unidades. E eu recomendo fortemente que vocês trabalhem, né? Tenham esses números na cabeça, é a conta rápida que você vai fazer. Alguns cilindros, eu vi aqui no Brasil, nos cilindros de aço, eles têm a marcação do volume interno, mas nos cilindros de alumínio não vem essa marcação claramente, porque o pessoal importa mal, né? Faz importação mal desse produto e não vem essa informação. Mas você pode calcular a área da base, multiplicar pela altura e fazer uma estimativa do volume interno. Se é o SAMU, isso aí poderia ser feito uma diretriz para o SAMU como um todo. Se o SAMU estiver interessado em fazer uma coisa desse tipo, estou disposto a ajudar, não tem problema nenhum, a gente ajuda a pensar, a formular, mas isso tem que ser uma política geral. Então, voltando aqui, se eu usar o cilindro até 1 atmosfera dentro, 1 atmosfera fora, vai ficar igual. Se eu deixar o cilindro aberto, a válvula aberta, com certeza pode haver contaminação. Agora, isso é uma verdade? Depende, né? Porque
Se eu estou precisando de oxigênio do paciente, eu devo usar até o final. Eu deveria ter essa válvula reguladora com 2 manômetros para baixar a pressão até igualar, usar tudo que for possível. Outra coisa, depende, o que é importante entender é o seguinte: se eu tenho um cilindro de oxigênio, faço um acordo comercial, você vai vender para mim e eu vou usar o oxigênio que você vendeu para mim, você tem que seguir as leis e as normas. Então, é lógico, é claro que eu mando um cilindro para ser enchido novamente, né? O que eu espero? Que quem faz o enchimento certifique que o cilindro está em condição de receber o gás. Isso está na lei, na norma. Se o fabricante diz, ó, você tem que me devolver com esse valor de oxigênio, você tem que falar para ele, esse valor residual, né? Eu acho justo que não pagar por isso, porque se eu devolvo o cilindro com 1/3 cheio, eu estou comprando, na verdade, 2/3. Então, por isso que eu estou falando depende, né? Quando que eu devo, qual que é o limite de baixo? Alguns sistemas, aqui eu vou deixar mostrando aqui para vocês, essa organização, ela fez um esquema completo para orientar as pessoas sobre esse residual que deve ter. Então, sabendo qual o volume interno, sabendo o fluxo que eu estou ligando, quantos litros por minuto, né? Eu divido litros que eu tenho por litros por minuto, eu vou saber quantos minutos eu tenho de reserva. Importante, depende da rede de ambulâncias. Às vezes você pode estar passando com a ambulância perto de um lugar que tem cilindro, ou de um estabelecimento que tem um cilindro, você tem comunicação por rádio, tudo isso você tem que levar em consideração. Agora, não usar todo o gás depende muito de cada situação, e eu não vejo muito sentido em não usar o gás, que é para salvar vidas, para manter o cilindro cheio, limpo, aliás, para deixar o cilindro limpo. Então, eu entendo que o fabricante o fornecedor do gás, depende se... Outra coisa, José, às vezes o cilindro é seu, às vezes o cilindro é alugado. Então, essa responsabilidade do outro, que vai te encher o gás, isso tem que estar claro, não só do ponto de vista de contaminantes, né, como também do ponto de vista de custo, porque não faz sentido eu devolver cilindro com gás. Isso é muito comum no óxido nitroso, né? O óxido nitroso é um caso interessante, que ele é vendido por quilo. Então, as pessoas não fazem esse gerenciamento. É muito importante melhorar o gerenciamento, porque é o seguinte, em geral, os meus colegas da engenharia, essa questão de receber oxigênio, quanto que chega e tal, o pessoal marca por dia, né? Então, eu falo assim, chegou tanto de oxigênio em tal dia, mas não marca a hora e não marca o minuto. É importante ser rigoroso nesse controle de horas, minutos. Por quê? Porque eu consumo em minuto, o meu consumo é em litro por minuto. Então, se eu faço uma gestão mais ou menos ruim, né? Mais ou menos muito ruim, controlando data e hora, não vou para o hora, minuto, por exemplo, eu não melhoro o meu processo. Se eu não comparo o que eu tenho o histórico, né, o que vocês têm no histórico de ambulância com o que eu realmente compro, né, normalmente se compra muito mais do que se é prescrito. Isso é um fato. Por quê? Tem várias razões, não cabe nesse vídeo. Mas a ideia aqui é fazer você pensar. Tem algumas válvulas, tem alguns cilindros, José, porque elas vêm com uma válvula de retenção. Ou seja, ela só permite o fluxo de ar, de fluido, né, do oxigênio, num sentido só. As nossas válvulas não vêm com essa característica. Então, no meu ponto de vista, eu usaria até o final e, possivelmente, se a ambulância fosse minha, eu ia privilegiar esse tipo de válvula, ia treinar o pessoal, porque essa válvula você ganha ali mais de 3,5 porque essa válvula que tem 1 manômetro regula para 3,5 atmosferas. Essa válvula eu posso reduzir até 1, por exemplo, até igualar. Então eu tenho um ganho ali, um pequeno ganho de volume, mas não deixa de ser um ganho. E estou usando isso de maneira consciente. Então, Giuseppe, vocês, pessoal do SAMU, que tiver dúvida, qualquer tipo de dúvida, interessa para a gente, manda dúvida, a gente tem maior interesse em procurar responder, desenvolver, fazer pensar, né? E principalmente ajudar as pessoas a tomarem a decisão por conhecimento, por causa disso, entendendo como o Giuseppe aqui se dispôs a entender. Então, Giuseppe, espero que tenha respondido a sua dúvida, né, e que tenha realmente ajudado não só você, mas outros colegas também que atuam nessa área de transporte médico. E se você é novo do canal, chegou até aqui, está gostando, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho,
Tudo isso ajuda muito a aumentar a relevância do nosso tema engenharia clínica nas redes, e quanto mais profissional de engenharia clínica a gente tiver no sistema de saúde, melhor para todo mundo, para a organização, para a população, para o profissional, para o paciente, para os visitantes, para todo mundo. Então, é uma coisa que vale a pena. Vem aqui estudar, aprender e volta aqui para ensinar com a gente, que o espaço está aberto sempre que você tiver interesse. Então, é isso aí. E no mais, aquele muito obrigado pelo seu tempo. Valeu!